Até porque passa, como você falou, pelo processo de industrialização, do grande investimento das grandes empresas, o investimento privado, hoje nos Estados Unidos e em boa parte do Ocidente, ele é muito maior, mesmo no de risco, através de venture capital, do que o investimento público. É desse tamanho, muito maior, muito maior. É desse tamanho, Pedro. Você vai pegar venture capital, é coisa de trilhão. Agora, por quê? Não sou eu que vou pegar, né, o que eu tenho guardado e vou fazer um investimento de risco, porque, né, eu trabalhei meses, anos para poder acumular aquilo. É o cara que fica gigante, né, que na década de 20, 30, 40, 50, ele cresceu, acumulou capital e ele pega uma parte considerável disso e começa a botar em coisa de risco. Por quê? É o risco que vai dar 10, 15, 20, 30% de lucro para ele que ele nunca vai ter, né, se ele continuar investindo do ramo dele. Vai lá, pega o Nubank da vida ou pega outras empresas e fala, pô, vou botar aqui 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Quem investe hoje, inclusive no Brasil, muito mais nas startups, nas empresas que estão crescendo no Brasil, hoje, até porque o Estado brasileiro está fiscalmente asfixiado, porque está catando cada moedinha para poder fechar as contas. O Brasil deve moeda fiduciária e está quebrado, pessoal. Isso o case do capitalismo brasileiro é esse, né? A realidade é o senso comum de que um país quebra moeda própria, né? Você continua, Pedro. Mas é isso. Hoje a maior captação de investimento, se alguém tem uma startup, se alguém tem uma empresa que está crescendo, não vai procurar o Estado. Procura a Faria Lima. Porque onde tem o dinheiro hoje para fazer esse investimento de risco é na Faria Lima. A Faria Lima é o Estado brasileiro, tá? Só para deixar claro. É o Estado brasileiro. Eles mandam no Estado brasileiro. E mais, uma coisa, Pedro, você começou a conversa nossa falando em informação de preço. Já demonstrou inteligência aí. Preço na China, no caso. Eu sou favorável sempre à internalização da formação de preço. Quanto menos a gente depender de preço fora do Brasil, melhor pra gente. Tá? Que, aliás, é uma questão que eu levo pro nosso secretário de... Um comunista dando ideia para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, tá? Que o Brasil, por exemplo, tem a Bolsa do Rio, por exemplo, ela poderia começar a concorrer com a Bolsa de Chicago para quê? Na formação de preço futuro de commodity. Eu sou favorável que a Bolsa do Rio seja essa... A commodity é um potencial nosso hoje. Não é por potencial, é uma questão de segurança alimentar para o mundo. Estou pensando na humanidade. Né? Porque hoje você produz 3, 4 vezes mais alimento e tem fome no mundo, né? Então estou pensando no sul global, né? Eu penso, o meu mundo, eu sou brasileiro, sou louco pelo meu país e esse amor me condiciona a ter um amor incondicional pela humanidade. Então eu penso na África, na Ásia, na América Latina. Então eu quero internalizar a nossa formação de preço aqui dentro. Então essa questão da Bolsa do Rio, por exemplo, você ter isso, para mim é uma ideia que eu já dei, tem que pensar nisso. Pedro, não existe subida na escada do processo de desenvolvimento econômico e salto tecnológico, ou seja, a startup, por exemplo. Ela vai lá na Faria Lima, não sei o quê. Faria Lima é uma realidade paralela, entendeu? Vamos pegar os capitalismos que deram certo, né? Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, sabe? Elas só crescem, elas chegam num ponto que elas só vão crescer mais se elas forem protegidas. Isso também é empírico, né? Ou seja, a Alemanha recentemente ela levantou um muro de 500 bilhões de euros para proteger a sua indústria chinesa. E ao proteger a sua indústria chinesa, protege todos os seus empreendedores privados. Aquele cara que é da startup que está colocando, ele é protegido. Estados Unidos se fala com o Trump agora, né? É tarifa tudo quanto é lado e tal. E quem vai se beneficiar em certa medida são os pequenos empreendedores privados. Né? Então chega num ponto da escada tecnológica em que eles não chegam lá sem o Estado. Não chegam. Por quê? Porque o próprio mundo, como eu tenho dito em vários lugares, ele é o quê? Ele é a competição entre grandes blocos de capitais. Então, no teu caso, o mundo não é essa coisa da oferta e demanda, das instituições que funcionam, o mundo baseado em regras. A grande regra é o seguinte, é o capital americano contra o bloco de capital chinês, contra o bloco de capital europeu, e por aí vai. E aí, meu amigo, o jogo é proteção. Aí, com proteção, você pode fazer todos esses experimentos aí que você está falando. Ou seja, é venture capital, legal. Desde que o Estado esteja me protegendo da concorrência chinesa, que para vir aqui para me comprar, vai ser ótimo. Né? Então, você está trazendo exemplos que eu acho, Pedro, são interessantes, mas é a porta de trás do capitalismo. A porta da frente é a fortíssima proteção estatal, seja das grandes empresas, dos grandes monopólios capitalistas, seja das suas startups com potencial tecnológico. Enfim, é um bom debate esse. Não, acho que a gente vai falar de liberdade econômica, né? Do quanto os países... Não, você não tá nessa não, né? É claro que existe liberdade econômica. Tanto que você defende uma restrição da liberdade econômica e existem pessoas que defendem pelo contrário. E acreditam mais na liberdade econômica. Que você falou, a Alemanha restringiu. Isso é um nível de liberdade econômica. O quanto ele restringe ou libera
a entrada de produtos e serviços de empresas estrangeiras. Sim. Isso é um grau de liberdade econômica. Tá, Né? é mais interessante que o da outra lá, né? Que Da Renata? Renata tinha eu lembro que eu me esqueço, ela tinha uma lista. Tal país, Taiwan, liberdade econômica imensa. Pô, Taiwan é estado até a tampa da panela, né? Não, eu estou falando em cima do que você pontuou. A Alemanha fez uma restrição. Eu tô te dando razão, não tô te... É porque eu acho que o que a gente tem que separar existe a China, que é um fator... Você está qualificando o debate. Eu estou te comparando com alguém que desqualificou o debate, entendeu? Ou seja, você não está trazendo uma régua aqui para mim, ó. Você lembra do celular aqui e ela caindo na casca de banana o tempo inteiro? Vê para mim no Google aí no Google para procurar as coisas assim da liberdade econômica, entendeu? Ele não precisa disso, entendeu? Enfim. Mas o que você quer falar sobre liberdade econômica? Vamos lá. Exatamente. Existe a questão geopolítica. Então, quando você coloca a questão da China, ela acaba transcendendo, ela é diferente, ela é tratada de forma diferente por N motivos do que o quanto os países, habitualmente, nos últimos 50, 60 anos, começaram a construir de rede. Né? O Ocidente, Estados Unidos, Europa, parte da América Latina, trocam bens... Você é ocidental, Pedro? Oi? Você é ocidental? Sim, eu acredito na civilização ocidental. Já se olhou no espelho já, cara? Eu tô falando sério. Sim. Ué, então tá bom. Dos meus ascendentes, eles são ocidentais. Tá. Né? Uma parte, como eu disse, uma parte Tô vem... enchendo seu saco, Pedro, vai lá. Não, mas vamos lá. Uma parte vem do Nordeste, que é Brasil, e outra parte vem de Portugal, que é ocidental. Né? Mas, ok. Então, a civilização ocidental, que eu acredito nela, e moralmente acredito que tem valor de democracia liberal, ter direito a voto, ter direito a ser um vereador liberal, que eu não teria como concorrer em Xangai, mas, para além desse debate, esses países construíram, ao longo das últimas décadas, né, comércio entre eles, e foram derrubando um longo trabalho, né, de décadas de construção, que eu até venho criticando, que o Trump vem fazendo, porque, na minha opinião, ele está desestabilizando essa rede que se criou de comércio. Então, empresas francesas investindo nos Estados Unidos, empresas americanas investindo na Alemanha, empresas japonesas entrando nos Estados Unidos, Toyota e Ford caindo na porrada. O Chile indo negociar com a Coreia do Sul e fazendo acordo, basicamente, de livre comércio ali de carro. Você vai no Chile, que tem uma renda média, né, superior à da China, claro que são... Mas fala a população do Chile para mim. Não, é um país muito menor. 17 milhões de habitantes. Não é quase de comparação, né, pô? Mas a gente não pode ignorar que é uma realidade, né? Se a gente fosse comparar com o equivalente dele socialista, vamos comparar com o que deu na Venezuela, o que deu... Vamos pegar os exemplos menores. Não, bloqueia, coloca 600 sanções sobre o Chile e vê como o Chile vai ficar. Vai ficar gostoso o Chile, entendeu? Como eu acredito na troca de comércio e de serviços, quando você coloca sanção ou quando você faz um bloqueio, e aí tem geopolítica por trás. O que aconteceu? Defende aqui publicamente que, olha, eu sou contra o bloqueio a Cuba. Eu estou contra o bloqueio a Venezuela. Não, como do ponto de vista de liberdade econômica, eu sou contra. Mas eu entendo que existem fatores geopolíticos. É o que você, inclusive, sempre comenta. Existe o processo histórico. Eu adoraria que o mundo inteiro... O comunista, depois sou eu que sou comunista. O Pedro tá aqui. É história. Claro, a história, ela afeta a realidade. Eu adoraria que todos os países fizessem comércio entre si livremente. Que o cara produzisse em Cuba chegasse aos Estados Unidos, que o chinês produz chegasse no Japão, mas aí entra a geopolítica e cada um tem a sua questão. Só que, quando o Ocidente, majoritariamente, mas aí vem o Japão, que se ocidentalizou, a Coreia do Sul, mas quando eles vão fazendo essa rede de troca, nunca houve, na história da humanidade, um combate à pobreza e à miséria tão forte quanto esse. O que cresceu de renda per capita, o que o mundo aumentou de expectativa de vida, diminuiu de miséria, aumentou de prestação de serviço na saúde, melhora de qualidade da educação, tudo isso nessas décadas em que, beleza, tinha lá a China no seu processo paralelo, tinha a União Soviética durante certo tempo no seu processo paralelo, mas essa civilização ocidental, com muito livre comércio, tô falando, carro coreano entrando no Chile, né, Toyota caindo no pau com a Ford concorrendo. Então, esses países negociando entre si, caindo suas barreiras, formando blocos comerciais, o Brasil com o seu Mercosul, a União Europeia, né, e Portugal se desenvolveu muito com isso, depois que se integrou à União Europeia, isso teve um resultado fenomenal na história da humanidade. Por quê? Porque eles formaram entre si blocos comerciais, e beleza, tem influência dos Estados Unidos ali como grande líder, mas tem outros países, e fizeram comércio entre si. Agora, a questão, travou a China, como eu disse, eu adoraria que o mundo comercializasse livremente. Mas existem questões geopolíticas que afetam as relações comerciais entre China, entre Oriente Médio, entre Cuba, entre Venezuela. É um fato. Sim. Pedro, não concordo com você, fraternalmente, não concordo. Né? Claro. Livre comércio não existe. Não existe. Nunca existiu? Nunca existiu livre comércio. Eu quero que alguém me prove isso. Tô falando de livre comércio é o seguinte,
Você vai falar para mim, você poder falar para Elias, existiu sim. Os americanos abriram o seu mercado de automóveis para o Japão durante X anos, né, por conta da Guerra Fria. É verdade. Os americanos abriram o seu mercado de eletrodomésticos para a Coreia do Sul. Vou concordar com você. Olha, os americanos fizeram... Ou seja... pontuais. Não, eles usaram o seu mercado como fator geopolítico durante muito tempo. A década de 80 acabou a festa. Chegou o Reagan nos Estados Unidos e fala assim, acabou essa farra de Estados desenvolvimentistas no México, no Brasil. Japão, eles fazem um acordo com o Japão colocando... Aumenta para 30% as tarifas de comércio japoneses, faz o Japão valorizar sua moeda, né? Ou seja, o acordo de Plaza, né? E agora o exemplo mais recente, o caso da Alemanha, né? Porque a guerra da Ucrânia não é uma guerra contra a Rússia somente, ou uma proxy war contra a Rússia, é uma proxy war contra a Alemanha. Os americanos ao destruírem a Nord Stream, que agora já tem provas que foi os americanos que destruíram aquele gasoduto. Isso aí já está no... Na quinta casa desse morto já está provado que aquilo ali foi... Qual que era o grande fator de produção, usando um termo neoclássico, ou liberal, que fazia que barateasse o custo da indústria na Alemanha? O gás. Então, quando os americanos eles cortam esse vínculo entre Rússia e Alemanha, eles destroem completamente a capacidade de competição da Alemanha. Então, a Ucrânia, não quer entrar nessa discussão, é uma proxy war contra a Alemanha. Tanto é que a Alemanha, por exemplo, ela está tendo decrescimento econômico, a perda de dinamismo industrial absurda, e estão voltando a usar carvão, por exemplo. Ou seja, isso é o quê? É ciclicamente os americanos intervindo na realidade internacional e falar, vamos acabar com essa festinha. Do plano de energia nuclear. Ou seja, vamos parar com essa festinha aí. Pessoal, no Brasil, continua ensinando aí livre comércio na universidade, tá? Continua ensinando que os preços são naturais. Continua com esse papinho na PUC do Rio aí de curso de economia. Continue aí. Aqui não, aqui se você for tentar comprar a Amazon, eu e você juntamos uma grana, vamos comprar a Amazon. Não deixa. Aqui não entra, nem com o Reagan, nem com o Barack Obama, nem com o democrata, republicano, eles não deixam. Não deixam. Eles protegem essas empresas, a gente não consegue. Então eu discordo fraternalmente de você de que não existe o livre comércio, nunca existiu. O que existe é o seguinte, condicionantes geopolíticas que possibilitaram, a partir do privilégio exorbitante do dólar, né, que os americanos abrissem e fechassem sua economia. Só isso.